Bom, pessoal, eu vou falar sobre um vídeo sobre política e o vídeo sobre política em si é um assunto já mais delicado e principalmente o assunto que nós vamos tratar sobre Bolsonaro, sobre ditadura militar e brilhante Ustra e tortura e tudo mais é ainda mais delicado. Só que existe uma série de equívocos a respeito do assunto, vários mitos que eu pretendo desfazer e quem sabe por meio desse vídeo conseguir abrir um diálogo mais saudável e eficiente. Todo mundo sabe do meu apreço pelo Bolsonaro e eu pretendo me justificar até mesmo para alguns amigos e até mesmo instruir outras pessoas a pensarem de uma maneira diferente sobre esse assunto e quem sabe considerar o Bolsonaro como um candidato em potencial. Vou fazer outro vídeo depois desse aqui falando sobre direita e cristianismo, né? E esse eu pretendo lidar particularmente com questões históricas e possíveis embustes históricos. Bom, também todo mundo conhece mais ainda as posições do Bolsonaro, pelo menos alguma frase, nem que seja uma frase picada e muito provavelmente descontextualizada, já foi ouvida sobre ele em relação à ditadura e sabe que ele tem apreço pela ditadura. Agora a questão é o que ele quer dizer quando ele diz que tem apreço e como isso é lido pela esquerda brasileira e como isso é divulgado e como a molecada na universidade perpetua esse discurso sobre a ditadura. A gente vai lidar justamente com essa leitura do Bolsonaro sobre a ditadura, a leitura sobre a esquerda e tentar arrazoar para produzir um juízo sobre quem está com a versão correta sobre os fatos. Isso eu já quero antecipar, mostrando que a versão que o Bolsonaro apoia da ditadura não é a versão contada pela esquerda, né? Então quando ele fala apoia a ditadura, você tem que pensar que é uma outra realidade que ele está falando. Ele não está falando, quando ele fala que apoia a ditadura, a mesma ditadura narrada pela esquerda. Isso já é uma diferença muito grande e só de não admitir essa diferença já mostra um pouco da incoerência e desonestidade do debate. Se ele fala, eu apoio a ditadura, e você não sabe que ele conta que a ditadura foi diferente de tal como é contada e nas universidades e nos livros do MEC, então você já é desonesto. Você não conhece a posição do seu oponente que você está criticando. Já é bom falar de maneira bem sucinta, porque já é muito batido, como é narrada a história da ditadura no Brasil. Então, basicamente, você tinha um período de democracia popular e você tinha um presidente muito bonzinho, o João Goulart, e esse presidente bonzinho, ele queria distribuir terras dos ricões malvados e o pessoal, a Igreja Católica, a UDN, todo mundo ficou muito bravo com ele por causa disso, porque todo mundo é muito ganancioso, porcos capitalistas. E aí eles pegaram e inventaram a história, a história, a versão da esquerda, que a Igreja Católica e a UDN inventou a história de que havia um ataque comunista e tal, só para ter um pretexto para tirar ele do poder. E aí eles tiraram o poder, eles do poder recorreram aos militares, os militares malvadões tiraram João Goulart do poder e falaram, agora a gente vai ficar para sempre aqui. E aí eles começaram a matar um monte de estudantes e de pessoas que eram contra o que eles diziam, de pessoas que exigiam democracia. E aí alguns jovens estudantes corajosos resolveram pegar nas armas e lutar contra eles. E esses revolucionários que lutavam pela justiça, paz, amor e democracia foram brutalmente reprimidos e aí essa repressão é o que a gente conhece como ditadura, e houve muita tortura, e matou muita gente boa, inocente, e que lutava por um mundo melhor. Bom, essa é a história, e quem apoiar isso, se alguém em sã consciência falar assim, né, eu gostei disso, acabou com todas as nossas liberdades, e matou todas as pessoas boas,
e matou pessoas que lutavam por liberdade e tudo mais. Então, bom, a pessoa é um demônio que apoia isso. E por entender que o Bolsonaro está apoiando justamente isso, é que existe toda essa ojeriza à figura do Bolsonaro. A história que o Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, o Brilhante Ustra e muitas outras pessoas vão contar, mesmo que em partes, alguns concordam com as partes, discordam de outras, mas é uma história alternativa a essa, é um pouco diferente. Essa eu vou dar um pouco mais de detalhes, porque essa é nova. A outra é de qualquer livro de história do MEC. Eu recomendo um dos historiadores que eu acredito ser um dos historiadores que eu acredito ser de importância, de relevância, e pelo menos são as minhas fontes de leitura, é Renato Venâncio, Maridel Priori, Boris Fausto. Agora a gente pensar na história, portanto, alternativa a essa. De fato, a história contada por pessoas conservadoras ou liberais, ou pessoas que não alinhadas à esquerda, é que de fato havia uma ameaça comunista na época. O que eles apontam para isso são algumas coisas como a viagem de João Goulart para a China, né? A tentativa dele de empurrar a goela abaixo a reforma agrária, com um discurso muito agressivo, e esse o próprio Boris Fausto reproduz, um discurso muito agressivo de que distribuiria as terras na marra, um discurso semelhante a um discurso do MST. E além disso, pouco antes, você teve a Revolução Cubana, tirando o Fulgêncio Batista, em 59, se não me falha a memória, e havia esses contatos com Cuba, então não era completamente sem fundamento. Posteriormente, e mais precisamente nos dias de hoje, há muito mais evidências para confirmar essa hipótese. Então, não era de fato então sem pé nem cabeça a acusação de que havia essa ameaça comunista. Depois foi o Congresso que depois o João Goulart, os militares teriam 6 meses depois traído a própria UDN, né, que seria a ala conservadora, ou mais próximo que a gente tinha sobre isso, que apoiou a deposição do João Goulart, e aí cancelou os próprios partidos, né, e instaurou um tipo de ditadura branda. Na verdade, até 68, ela é ainda mais branda. Por que eu falo branda? Mesmo se a gente acreditar em toda a história da esquerda, acreditar que nesse período de 20 anos houve torturas e mortes e tudo mais, você tem um número um pouco maior de que 400 mortes e pessoas desaparecidas, e é possível que só o Che Guevara tenha conseguido superar esse número da ditadura brasileira. Então, se a gente for olhar as outras ditaduras por fora, né, são muito mais repressoras e centenas de milhares de vezes, pensando em números de pessoas, mais danosas, né? Isso não beira ao horror que muitos outros países vivem e viveram. Claro que isso não justifica, não torna a nossa ditadura algo belo, se ela foi como a esquerda conta. Mas existe no mínimo aqui uma desproporção nas críticas, e isso já começa a levantar a minha desconfiança sobre a honestidade da narrativa de esquerda sobre o assunto. Ditadura no olho dos outros é refresco, né? Ditadura de Cuba, de Venezuela e tal, são apoiadas. Da Coreia, não vejo manifestações contra, sendo que são muito piores, né? E se eles estivessem tão preocupados assim com a liberdade, com direitos humanos, eles lutariam contra essas. Mas vamos seguir a história. Conta-se essa versão
de que já antes de 64, inclusive, havia grupos de guerrilheiros e que até o período de 68 houve vários ataques terroristas e vários crimes e tudo mais. O AI-5 é instaurado justamente como uma repressão a esses ataques terroristas. Talvez o mais famoso e talvez um que não possa se contestar no aeroporto do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, uma tentativa de assassinato ao Castelo Branco e acabou explodindo uma bomba e um moço perdeu a perna. A família dele, inclusive, reclama até hoje, né, sobre o ataque e tudo mais e a punição, mas ninguém fala, ninguém pede desculpa sobre esse assunto e tantos outros estupros e narrativas muito pesadas nesse sentido. Então, a versão é que os militares teriam feito o AI-5, o que é uma medida muito pesada, de fato, mas seria uma declaração de uma espécie de guerra civil, embora de proporções bem menores, né? Contra os guerrilheiros, dos militares contra os guerrilheiros. É importante mencionar também que a ditadura foi branda porque havia eleição nos estados para governadores, né? Então havia as outras partes do poder político era democrática e isso é algo assim muito estranho de se pensar na ditadura. Eu falo porque o imaginário do estudante brasileiro, eu penso no meu ensino médio, por exemplo, a gente imaginava a ditadura como a pior coisa do mundo, um inferno na Terra, né? E censura, se você pegasse e eles suspeitassem essas histórias que contavam que se suspeitassem que você não gostava dos militares, alguém aparecia na sua casa e sequestrava e tudo mais. Eles contam de tantos e tantos sequestros e mortes que parece que metade da população brasileira desapareceu na época. E os números são infinitamente inferiores a esses. Os números que eles mesmos dão. Eu não sei se a Comissão da Verdade deve ter descoberto mais alguma coisa aí. A minha risada e cara de deboche é porque a Comissão da Verdade, a Dilma é uma das suspeitas de estar em equívoco e em mentira, e ela mesmo contrata, ela mesmo reúne a Comissão da Verdade para investigar, e ela contrata advogados e uma psicóloga, nem um historiador. Né? Então, mas enfim, o objetivo não é falar tanto da Comissão da Verdade agora aqui. Depois disso, conta que todas as repressões da ditadura e tudo mais, embora não só eu, como o próprio Bolsonaro admite que houve excessos, né? Pode ter havido excessos. Também não havia intenção alguma de democracia, de jovens brilhantes lutando pela paz. Eles teriam treinamento tanto na China quanto em Cuba, e o objetivo deles era implantar uma ditadura do proletariado. Então os militares lutaram para livrar o Brasil de entrar numa situação tal como a de Cuba, Camboja, Coreia do Norte, China e assim por diante. Então essa é a versão que o Bolsonaro endossa. Quando ele vai falar de que ele aprecia a ditadura, ele não quer dizer com isso que ele aprecia algo como Venezuela, Cuba e Camboja e Coreia do Norte, etc. Até mesmo esses regimes são alvos de críticas pesadas dele. E quando alguém de repente diz assim, olha, a ditadura foi legal e tudo mais, ou eu aprecio o que aconteceu na ditadura em detrimento ou em comparação ao nosso Estado vigente, político vigente, isso não quer dizer que você aprecia a ditadura ou a implantação de um autoritarismo ditatorial como alternativa política mais viável. Apreciar que coisas boas aconteceram durante a ditadura não quer dizer que você aprecia a ditadura. Eu já antecipo aqui um argumento tosco, né, da esquerda, de falar, olha, o Bolsonaro vai implantar uma ditadura, esse é o objetivo. A proposta política dele é de Estado mínimo, de reduzir o poder do Estado o mínimo possível para que ele consiga somente fornecer segurança contra indivíduos e pequenas organizações.
E ele também propõe que a população seja armada. Essa é uma receita para o desastre de alguém que quer implantar uma ditadura. Se você quer implantar uma ditadura, a história nos conta que o melhor exemplo é tira a arma do povo, deixa o povo desarmado, infla de poder o Estado e aí você tem condição de implantar. Sem esses elementos não tem como, não tem como. E essa é a proposta política do Jair Bolsonaro. Um dos objetivos, um dos motivos, aliás, pelos quais eu o apoio. Justamente um dos princípios políticos de apoiar uma política de Estado mínimo é que ele não consegue implantar uma ditadura sobre o povo, né? Ele não consegue implantar uma ditadura sobre o povo. Agora, o problema nosso com a receita socialista é que ela coloca nas mãos do Estado todo o poder para implantar essa ditadura. Porque, em resumo, você tem uma desigualdade, um problema econômico, você quer resolver ele de maneira política. Então você quer tirar dinheiro de pessoas que têm mais para distribuir para os pobres. Para que você faça isso, você tem que ter poder maior do que os ricos para tirar dinheiro deles. Então você tem que inflar um terceiro homem, o Estado, para que ele tenha poder para tirar esse poder dos ricos. Só que quando você inflou ele, você tem que acreditar na benevolência dele, porque já que ele tem poder para tirar dinheiro dos mais poderosos, não há quem possa resisti-lo. E aí, se ele quiser, portanto, propor uma ditadura, autoritarismo e tudo mais, ele tem toda a receita nas mãos. Bom, portanto, esse é um argumento muito tosco de acusação ao Jair Bolsonaro sobre ele querer implantar uma ditadura e tudo mais. Se ele quiser, nós estamos muito bem preparados desde que as propostas dele sejam aceitas, como a população está armada e o Estado ter os mínimos poderes possíveis. Se ele se levantar, seria um suicídio. E ele é longe de ser um bocó, alguém não estudado, uma pessoa idiota para propor e pensar uma coisa dessas. Uma coisa que é importante observar, e esse aqui é um dos erros atacados pelos conservadores sobre o regime militar, é que enquanto os militares ficavam caçando e procurando e torturando para achar guerrilheiros, eles deixaram a imprensa livre, então o número de publicação de textos de esquerda era enorme nesse período, e as próprias universidades foram dominadas por esquerdistas, uma proposta distinta, gramsciana, em vez de revolução armada, uma revolução cultural, e são esses professores gramscianos que, pautado nos testemunhos dos guerrilheiros, nos lograram a versão da história que nós temos hoje. Pondé até pergunta que é tão estranho que assim que acabou a ditadura, as universidades estavam abarrotadas de professores de esquerda, e onde estava a censura então, né, todo esse tempo, para que de repente só ter professor de esquerda no mesmo momento que acaba a ditadura? É óbvio que eles já estavam lá. Bom, são duas versões evidentemente totalmente distintas. A pergunta que nos resta agora é quem poderia estar falando a verdade entre os dois? O argumento da esquerda é que você tem uma bibliografia muito vasta, né, muito comprida, atestando a versão contada pela esquerda. Você tem, evidentemente, alguns casos de tortura inquestionáveis e alguns casos de desaparecimento. E você tem o testemunho de uma dezena de pessoas que viveram e contando sobre essa repressão militar e tudo mais. Principalmente os guerrilheiros, né, e as pessoas associadas a esses movimentos. O grande problema vai ser justamente esse. Quem fornece a fonte histórica para essa tese são os guerrilheiros. É mais ou menos você ouvir a briga entre duas crianças e ouvir um dos lados contando o que aconteceu. E pior ainda, se você descobre que essa criança que contou a versão dela é mentirosa. Bom, por que nós poderíamos suspeitar da veracidade
dessa versão? Primeiro, essas fontes podem estar mentindo? Elas têm motivos para mentir e nós temos motivo para desconfiar dela? São esses mesmos indivíduos, ou essa mesma corja, essa mesma estirpe de gente que conta que essa versão da história são os mesmos que dizem que hoje se está aplicando um golpe, que Lula e Dilma são duas pessoas perfeitamente idôneas, que Lula é o homem mais honesto do mundo. É a mesma Dilma, por exemplo, que nas eleições de 2014 prometeu, isso é claro, a memória política brasileira é muito curta, prometeu que não aumentaria a energia, isso jamais aconteceria, que nós temos uma reserva energética enorme, que isso não aconteceria de maneira alguma. Ela também falava que não tinha crise econômica alguma, demorou meses e meses para admitir essa crise econômica. Alguns professores de esquerda ensinam até que essa crise econômica foi inventada pela oposição. Já se disse que aqueles movimentos de rua, como aquele maior, provavelmente, da história do Brasil, pró-impeachment, foi todo financiado pela CIA, pelos Estados Unidos e tudo mais, e a galera foi lá porque ganhou dinheiro, né? E a gente conhece um monte de pessoas que foram e ninguém ganhou um centavo, né? Um tostão. Então, essas mesmas pessoas que contam essa história é os que contam as histórias sobre o período militar. O primeiro bom motivo para desconfiar. Elas mentem agora na nossa cara em coisas que nós podemos ver e, portanto, coisas que nós não podemos ver que ficou no passado. Seria prudente ouvir a versão dos fatos desse tipo de pessoa. Eles também dizem, por exemplo, coisas como Bolsonaro é racista. Eu sei que pessoas muito bem intencionadas, pessoas honestas, reproduzem esse discurso. Dentre os vários discursos proferidos contra o Bolsonaro, esse foi um que eu investiguei a fundo. Eu não tenho tempo para investigar todas as acusações. E descobri o que eu já suspeitava de que era mentira. O caso, quem quiser investigar o caso até o fim, você vai chegar às seguintes resoluções. Ele estava no programa do CQC, perguntaram para ele, ele estava com um computador na frente, né, tal como eu tenho um aqui, e ele lia a pergunta e ele respondia. Só que na edição do programa aparecia uma pessoa, uma telazinha, uma pessoa fazendo uma pergunta e ele respondendo, em vez dele ficar lendo no computador. Ele leu, se o seu filho se aparecesse em casa com um rapaz, um homem, né, seu filho assumisse a homossexualidade e aparecesse com um homem. Ele falou, olha, para Preta Gil, eu não tenho essa mesma promiscuidade que você e tudo mais e tal, meu filho não faria isso, ele foi bem criado, etc, etc. Bom, qual foi a pergunta passada na televisão? A Preta Gil perguntou se seu filho namorasse com uma negra. Então ele respondeu em relação ao homossexualismo e apareceu que ele estaria falando de uma negra. Aí todo mundo sai falando que ele era um racista, maluco e tudo mais e tal. Ele exigiu, por lei, que houvesse retratação e o CQC teve que fazer. Fez uma retratação miúda de 10 segundos, 20 segundos. A gente errou mesmo e tudo mais e tal. Bom, depois eles voltaram a falar sobre o assunto e o Bolsonaro exigiu a fita da gravação para mostrar ela sem edição. E aí o que eles fizeram? Disseram que gravaram outras coisas por cima. Ou seja, tinha toda a celeuma em torno da questão e de repente eles não tinham outra fita, tinham que gravar em cima da fita, que era a fita polêmica. Aí fizeram suspeita de que era mentira e o assunto foi abafado, mas o assassinato de reputação tem que continuar, demonizar ele por causa dos potenciais políticos dele, e eles estão fazendo isso muito bem e as pessoas continuaram reproduzindo esse discurso. Mentira. Portanto, a história que é contada, por exemplo, sobre um brilhante Ustra e a história que é contada sobre o Bolsonaro vai ser a mesma, tem a mesma credibilidade, né? Outra coisa assim que me faz suspeitar de falta de verdade sobre o que eles dizem
É o seguinte, essa versão dos militares, ela foi confirmada posteriormente com uma série de dados importantes. Não que eu seja positivista para pensar sobre a epistemologia histórica, mas é inegável que essas fontes têm algum valor histórico. É o mínimo que a gente tem aqui. Tem o testemunho dos próprios participantes, dos próprios acusados, disso que se vale a bibliografia, e depois pessoas escrevem em cima dessa mesma fonte. Por outro lado, você tem importantes figuras pós-anistia que confessam tudo o que era acusado, né? Confessam que foram para Cuba, confessam que foram para a China, confessam exatamente a versão, e eles ainda manifestadamente assumem-se de esquerda. Você tem vários textos colhidos, como o texto do Marighella, sobre ensinando como ser o manual do guerrilheiro urbano, textos da Ação Libertadora Nacional, Var Palmares, falando que eles queriam sim implantar uma ditadura do proletariado. Bom, diante dessas próprias confissões, dos documentos, de várias interceptações, colaboram ou endossam a versão da história dos militares. Se você tem, ainda mesmo que essa questão seja controversa, se nós formos nos inclinar ao que os dados nos oferecem, eu estou muito seguro de que nós temos que inclinar à versão dos militares. Uma outra coisa que me faz pensar sobre isso, essa narrativa do período demoníaco, de trevas, pior que o período do início feudal que a gente viveu, essa é a descrição, ela é contradita por várias pessoas idosas que eu conheço. Então, eu já me perguntei, e perguntei para várias delas, como que era, né, e tal, como que elas viviam. E elas narram uma realidade muito oposta, né? Elas contam, por exemplo, de coisas rígidas que haviam, como horário, toque de recolher, algumas coisas assim tudo mais, mas elas vão falar de um período de muito menos violência, um período com saúde muito mais acessível, um período de produção científica muito mais volumosa, e assim por diante. Nenhuma delas contam todo esse terror que nos é dito. Mesmo se a gente acreditar nos números, nos dados da esquerda, nós podemos pensar num número extremamente pequeno de pessoas vítimas dessa suposta brutalidade militar. Tem mais uma. Quando alguém honesto vai contar uma história, ele conta inclusive os erros que ele cometeu, né? Então nada, mesmo as coisas que depõem contra si mesmo, é dito se foi feito. E ninguém da esquerda vai contar, por pouquíssimas pessoas, e pelo menos não é a história popular, vai contar dos sequestros da própria esquerda também, das torturas que eles também fizeram, dos desaparecidos, dos estupros, dos vários excessos, e das mortes. Eles não contam os crimes que eles cometeram. E se alguém, portanto, está narrando uma história e conta só o que o outro fez de ruim, não conta o que você fez de ruim, eu começo a desconfiar se você está realmente querendo descrever os fatos tais como eles aconteceram. Agora, uma coisa subsiste ainda depois de tudo isso. Eles vão dizer, mas houve ou não houve tortura, né, da parte dos militares? E essa é a questão delicada que a gente tem que trabalhar no final. Os dados também me fazem acreditar que houve torturas. A questão é quem for torturado e se é sempre errado torturar. A primeira coisa é que, embora possa ter excessos, de repente você pega e fala, eu vou contra-argumentar, vou refutar o Lúcio, eu vou falar de um caso de uma pessoa que não era participante desse conluio comunista e foi torturado e tal. Bom, esse seria um excesso, um equívoco a se lamentar. Mas, via de regra, quem era procurado
para ser torturado e morto eram justamente guerrilheiros, pessoas que matavam a sangue frio, quem eles suspeitavam que tivesse traído eles, né? Pessoas que matavam seus amigos. Se eles matavam seus amigos e companheiros, o que eles não fariam com inimigos? E o Brasil já tinha experimentado a coluna Prestes, né, e tudo que eles tinham feito. Pessoas que, se nós olharmos para um Che Guevara matando uma criança que entra no campo de concentração, lá onde ele... Então, assim, são pessoas inescrupulosas, bandidos da pior espécie. Esses eram os caçados e torturados. Torturados para quê? O objetivo era uma estratégia militar para tentar encontrar as outras pessoas, para ver se elas contavam onde os outros estavam. Talvez algumas pessoas possam questionar a integridade das informações fornecidas. Mas nesse caso, não se queria verificar onde as pessoas estavam, né? Então, onde estão os guerrilheiros? Bom, eles estão em tal lugar. Eles verificavam lá e tal. Não estava, eles continuavam torturando a pessoa. Primeiro que tem que se olhar isso é que é um prisma de guerra. Existem coisas lícitas, até mesmo legalmente em guerra, que não são lícitas fora de um período de guerra. Havia uma guerra contra os guerrilheiros. E por isso, portanto, essa era uma situação diferente de uma situação comum, né? Uma situação tranquila e de repente eles pegavam a esmo um estudante e começavam a torturar. Não é essa a situação. E depois, o que a gente tem que pensar, portanto, é que será que a tortura é sempre errada? Eu posso aceitar, de repente, um argumento falando sobre a ineficiência dela como uma estratégia. Mas, moralmente, eu tenho muita dificuldade de pensar que ela é errada. Eu quero que você pense na seguinte situação. Você tem uma esposa e filha. E, de repente, um pessoal que você sabe que sequestrou a esposa e a filha de um amigo próximo e estupraram elas e entregaram para ele partes dela. Bom, esse pessoal sequestrou sua mulher e sua filha também. E você consegue capturar um deles. E você precisa extrair a informação dele antes que eles façam alguma coisa com a sua mulher e tal. Você torturaria ou não? Você sabe que é um deles e você sabe que eles cometem esse tipo de crimes. Você torturaria ou não? Tem um filme, eu devia ter até pegado o nome do filme antes de fazer o vídeo. Tem um filme assim que é um sequestro, um terrorista, ele planta bombas na cidade norte-americana e aí esse cara ele é achado, o pessoal pega ele e eles começam a fazer de tudo para tentar extrair informação dele, de onde estão as bombas, porque eles não tinham como evacuar uma cidade como Nova York, por exemplo, e essa bomba explodiria e mataria um monte de pessoas. Em um determinado período do filme, um dos protagonistas lá, assim, ele pega e manda fechar a porta lá e ele começa a torturar o cara para achar o lugar e tal, né? E torturas pesadas, porque ele precisava da informação, ele tinha a informação, eles tinham que verificar imediatamente, e se fosse falso, ele continuaria a tortura e tal. Será que é errado, né, torturar esse cara para conseguir essas informações? É claro que entre os próprios cristãos há uma divisão de opinião a respeito desse assunto. Só que eu quero só trazer à tona e mostrar que ele é muito mais delicado que você pensa, de pensar sempre errado, né? Ele é sempre errado e tal. E, particularmente, a discussão cristã, a discussão ético-moral, ele vai girar em torno do sexto mandamento e a legitimidade de pena de morte e coisas afins, que não é o caso de ser discutido agora. Mas está longe de ser algo simples e falar assim, não pode tortura em qualquer momento. Pergunto para você, se você, na situação de um amigo querido, uma pessoa da sua família a quem você ama muito, fosse sequestrado e estivesse para ser torturado, para ser estuprado, ou qualquer coisa nesse sentido, e você tivesse alguém que você pudesse extrair essa informação, você não faria isso. Eu lembro também do exemplo do Joel no The Last of Us.
Tem uma hora que o pessoal... Bom, quem não jogou e está a fim de jogar, pausa essa parte e pula uns 30 segundos. Mas ele está procurando a menina e aí ele pega e tortura um pessoal lá assim tal, para achar onde que ela estava, porque ele sabia que tipo de pessoa era e que tipo de pessoa e o que eles fariam com ela. Só para encerrar, quando se diz, por exemplo, quando se apoia o Bolsonaro, quando se preza por ele, não quer dizer que você é a favor de matar pessoas boas, de torturar jovens brilhantes em favor da paz e da liberdade, que você gosta de tirar todas as nossas liberdades, censurar e ser malvadão. É uma outra versão da história, uma outra versão da história, né? Isso eu acho que já tranquiliza muitos que pensam, olha, você foi muito malvado, não é possível que você apoie uma coisa dessas e tal. Eu falo assim, não apoio a versão que você entende da história, né? Mas se a outra versão for verdadeira, e é isso que o pró-Bolsonaro tem sustentado, e ele tem pesquisado bastante esse assunto, então se você apoia essa outra versão, é super legítimo, né, você pensar de livrar o Brasil de uma ditadura comunista, ditadura do proletariado, de pessoas tais como Che Guevara e Fidel. Então é legítimo pensar dessa forma, né? Então é isso, espero que com esse vídeo algumas pessoas pelo menos consigam compreender que não há necessariamente um monstro na figura do Bolsonaro e muito menos naqueles que o apoiam por isso.